Ora, bom dia a todos os irmãos que me estão a ouvir. Esta mensagem, bem como as últimas que falei, são para irmãos na fé, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, deram o passo do batismo e procuram viver uma vida de obediência ao Senhor. Esses são, como falei nas últimas vezes, um sacerdócio santo para o Senhor, um sacerdócio que executa sacrifícios agradáveis ao Senhor. Não sei como foi a vossa semana, mas espero que tenham conseguido pôr em prática aquelas 3 coisas que eu falei no último vídeo, nomeadamente a oração, número 1, que possamos ter uma vida de oração diariamente, podemos orar em qualquer lugar, em qualquer momento, e uma vida de louvor dos nossos lábios, cantando para o Senhor. E terceira coisa, executar boas obras, boas ações, coisas para o nosso próximo. São 3 coisas que Deus se agrada muito, muito, muito. E nós, como sacerdotes, temos, entre outras responsabilidades, temos essas que são 3 responsabilidades muito importantes e que dão sentido ao nosso dia a dia. Então, esse é o meu desejo para cada um de vocês, e este pequeno pensamento que vou falar agora é para vocês que são sacerdotes. Na última vez li um versículo que é 1 de Pedro 2,5, vou ler novamente, que diz também: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não sei se foi na última vez, se foi há 2 vídeos atrás que li este versículo. E na verdade nós somos sacerdotes. Aqui fala que somos casa espiritual e fala que somos pedras vivas. Há 2 vídeos atrás falei que não há intermediários entre nós e Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. E continuando, baseado neste versículo em que fala que somos pedras vivas, nós somos o templo de Deus. Na antiga aliança havia um templo feito de pedras. Esse templo foi destruído, encontra-se destruído neste momento, mas na verdade a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo criou um templo novo feito de pedras vivas. Pedras vivas. E para quem quiser pesquisar, onde fala que nós somos o templo de Deus, há 2 passagens interessantes, em 1 de Coríntios 3, 6 e 1 de Coríntios 6, 16, que falam que somos o templo de Deus. E somos o templo de Deus porque Ele habita em nós, Ele habita no nosso meio. O Espírito Santo está em nós, isso já falei nos vídeos anteriores, e o Espírito Santo habita no meio do templo de Deus, que somos nós. Um templo de pedras vivas. Tu és uma pedra. Tu és uma pedra. Tu fazes parte de um templo. Tu és muito importante. A partir do momento em que tu creste no Senhor Jesus Cristo, isso até foi um trabalho que o Espírito Santo fez em ti. Deus te escolheu para seres dele. E não te escolheu só para seres, nem sei que expressão usar, um bibelô, não. Deus escolheu-te para seres sacerdote, uma pedra viva do seu templo. E uma pergunta que eu gostaria de fazer. Um templo vivo, que característica terá? Que característica tem algo que é vivo? E neste caso, um templo vivo. Poderão haver muitas características, mas há uma que eu gostava de ressaltar que é a mais lógica. Um templo vivo, um organismo vivo tem uma característica muito importante. Ele cresce. E nós somos um templo vivo, pedras vivas, porque crescemos. E então gostava de salientar 2 aspectos deste templo vivo. Um deles é que ele está crescendo através de novos convertidos,
Dia a dia, novas pessoas, novos convertidos, novas pessoas que se convertem a Cristo vão se juntando ao seu povo, ao templo, vão se tornando parte do templo do Senhor. Pedras vivas vão se juntando a este templo que vai sendo edificado. E outra característica está em Efésios 4, 11 a 14, que eu vou ler. Tenho aqui a Bíblia. E diz assim, falando de Cristo, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Gostava de repetir este versículo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão, tanto a homem, neste caso homem ou mulher, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, etc., querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós, pedras vivas, somos edificados não só através de novas pessoas, novas pedras, mas nós próprios, nós vamos crescendo. Aqui diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós vamos crescendo até à estatura completa de Cristo. O corpo, o templo cresce de duas formas, número e qualidade. Cresce nessas duas formas. E é interessante que diz que ele deu uns para, outros para o aperfeiçoamento. Isto dá a entender que cada pedra do templo do Senhor, cada pedra viva, é importante e tem uma participação muito importante no crescimento das outras pedras. Cada um de nós tem uma importância fundamental para o crescimento dos outros irmãos. Nós participamos na vida uns dos outros. Para que cada um cresça, é necessário que eu e que tu dês a tua contribuição. Eu até escrevi aqui, através da correta operação de cada um, de cada pedra, de cada membro deste corpo, o edifício cresce. É suposto nós edificarmos. E em 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Nós temos uma importância fundamental na vida uns dos outros. Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele fez uma oração espetacular. Está em João 17. João 17. Leiam o capítulo todo. Eu vou só ler alguns versículos para tentar salientar algo ligado a isto que eu estou a dizer. Então, 1 de João 17, versículo 9, diz assim: portanto, Jesus estava a orar por nós, pelos discípulos dele, mas por nós, porque ele estava a orar por todos aqueles que haveriam de crer nele no futuro. E ele orou pedindo ao Pai o seguinte: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Que sejam um. Claro, então, se eles são um templo de pedras vivas, eles têm que ser um, não pode estar uma pedra para cada lado.
Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E no versículo 23 diz... aliás, podemos ler no 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Repito, perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então Jesus diz, aquilo que Jesus está dizendo é que nós, as pedras vivas, temos que ser um, como Jesus e o Pai são um. E dessa forma o mundo crerá, vai acreditar, vai crer que Cristo é o enviado de Deus, pela forma como nós nos amarmos. O que é que isto tem a ver com aquilo que eu estava a dizer? Unidade. Unidade. É muito importante estas pedras estarem em unidade. Já falei que é muito importante cada pedra contribuir com a sua parte para o crescimento das outras. E isto tem a ver com unidade. Cada um contribuir para o crescimento dos outros. Isto é unidade. Não quer dizer que vamos estar sempre de acordo, mas quer dizer que cada um de nós vai exortar os outros, vai contribuir para que os outros melhorem. Já há um ditado, e penso que também há um provérbio que diz que o ferro com o ferro se amolam. Então é muito, muito importante isto para o corpo. E por isso as passagens de 1 Tessalonicenses e de Efésios, que ele deu uns para e outros para, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Irmãos, Cristo não te salvou para que tu passasses a vida a ir a um domingo, a um culto, sentando-te num banco e ouvir. Não. Não. Não é isso que está escrito aqui que eu li. Ele deu a sua vida por ti. Tu és uma pedra viva para que tu contribuas para o crescimento dos outros. Eu não sou, irmãos, contra o irmos ao culto, irmos a um evento onde se prega o Evangelho. Isso é muito bom. Eu também vou. É muito bom. Mas cuidado se isso faz com que tu penses que já cumpriste a tua obrigação para com Deus. Porque não. A tua obrigação para com Deus é contribuir, é dar. Dar de ti. E se tu vais a um lugar onde só recebes, ou a um evento onde só recebes, isso é apenas uma parte. É uma parte de só receberes. Porquê? Alguém lá do outro lado, não sei se sabes o meu dedo, alguém está lá do outro lado a dar para ti. Mas tu tens que dar. Tu tens que dar. Cada um, através da justa e correta operação de cada um, o corpo cresce. E aí há um déficit. Por isso eu até tenho uma recomendação para as igrejas do Senhor. As igrejas têm que funcionar de forma a possibilitar que cada irmão possa contribuir para os outros crescerem. Não devemos ter atividades só em que estamos todos passivamente a receber e não podemos dar. E nisso os grupos familiares é algo que eu acho extremamente importante. Há um versículo em Hebreus 10, 25 que diz: não deixeis de congregar-vos. Aliás, diz aqui, lendo o versículo todo, Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação, ou o mais correto é não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, ou admoestando-nos é no sentido de exortando-nos, chamando-nos a atenção, motivando-nos, sendo influência no outro no sentido positivo, portanto, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia que é o dia em que Cristo vai voltar. Devemos exortar-nos nesse sentido. Somos corpo. Não és uma ilha. Não és uma ilha. Então, desafio, congrega com irmãos, junta-te com irmãos, de forma a que se possam mutuamente estimular para seguir o caminho do Senhor. Não te isoles, irmão, não te isoles de forma nenhuma.
E também é muito importante que não vivas uma vida de somente receber, 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 pensando que já estás cumprindo aquilo que Deus espera de ti. Não. É muito mais importante dar do que receber, disse Jesus. Portanto, temos que dar na vida uns dos outros. Esse é um desafio para cada um e para a Igreja do Senhor. Eu acho que na Igreja é necessário haver uma reforma. Uma reforma. Nós vivemos a nossa liturgia cristã está muitas vezes fundada ou focada num sistema que eu não sei se isto veio dos gregos, mas vemos isto no sistema político também, que é um sobe lá acima como se fosse mais importante e dá para os outros. E já viemos a receber e está bom. Não. Em Cristo todos estamos ao mesmo nível. Não há sacerdotes. Não há uns acima dos outros. É Cristo acima de nós e nós estamos ao mesmo nível. E todos temos que contribuir na vida uns dos outros. Então não devemos colocar as pessoas naquele super pedestal pensando que é alguém superior a nós. Não, 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 não. E com esta mensagem que eu trago hoje, eu quero lançar um pavimento, porque nas próximas vezes pretendo falar sobre os dons espirituais. Na verdade, está escrito que cada um de nós tem dom ou dons espirituais que vêm do Espírito e que são para ser usados precisamente para esta função que falei, para edificar o corpo. É através dos dons, ou é nos dons que nós exercemos amor e que exercemos contribuição direta para o corpo de Cristo crescer. Deus vos abençoe, pensem nisto e se quiserem podem comentar, como vos apetecer, nos comentários e partilhem estes vídeos com outras pessoas. Deus vos abençoe. Amém.